tudo bom? Estamos dando início aqui a mais uma aula, lição 2 do nosso discipulado, e o tema é hábitos para ser um cristão forte. E o primeiro ponto é ler e meditar na palavra de Deus de dia e de noite, onde está escrito Josué capítulo 1, versículo 8 e Salmos capítulo 1, versículo 2 a 3. Vamos dar uma conferida? Busque aí sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo 1 e o versículo 8. Diz assim, olha: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha que bacana, aqui sobre o hábito para ser um cristão forte. Diz aqui: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Então, o que a gente tem que fazer com a palavra de Deus? Meditar de dia e de noite. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se nós estamos cheios da palavra de Deus, se nós estamos cheios de Deus, nós vamos transmitir isso através de nossas palavras. E nós precisamos não somente meditar, mas precisamos cumprir. Olha, para que tenhas cuidados de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então, nós temos que obedecer essa palavra. Nós temos que fazer tudo que está escrito. E aí ele dá o caminho de prosperidade. Olha, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E em outras traduções vai dizer: e tudo que você fizer dará certo. Então, essa é uma receita mesmo para ter sucesso. Ler a palavra de Deus, meditar de dia e de noite. Sabe quantas coisas tem nos tomado o tempo? O que é que tem tomado o seu tempo durante o dia? Isso são hábitos que a gente tem que ter. O que é um hábito? Hábito de acordar a tal hora, hábito de escovar o dente, hábito de tomar água. Tem um hábito. Cada um de nós temos alguns hábitos. Então nós devemos ter o hábito de ler a palavra de Deus de dia e de noite, porque nós precisamos fortalecer nosso espírito. Assim como o nosso corpo físico precisa de alimento, precisa de água, precisamos tomar café, almoçar, jantar, o nosso corpo espiritual também precisa. E se não fizermos isso, vamos ficar desnutridos e em pouco tempo nós vamos morrer. O ser humano, ele pode ficar por volta de 40 dias sem comer, mas após esses dias ele pode morrer. O corpo espiritual, da mesma forma, você pode fazer o seu corpo espiritual morrer por falta de se alimentar da palavra de Deus. E o alimento para o corpo espiritual saudável é a palavra de Deus. Se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus de dia e de noite, seremos mortos-vivos. Estaremos mortos espiritualmente, por isso que muita gente não tem mais força, não tem mais ânimo, anda muito cansado e às vezes vai deixando Deus de lado. Por quê? Porque não está se alimentando da palavra de Deus. Precisamos nos alimentar. Por isso que ler e meditar na palavra de Deus de dia e de noite é o primeiro hábito para ser um cristão forte. Vamos ver Salmos 2 a 3? Salmos
versículo 2, versículo 3. Olha, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mais uma passagem que diz: medita de dia e de noite. Precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Não importa se você já é um crente que já tem 5, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos na igreja. Não importa se você aceitou Jesus agora. Você tem que meditar na palavra de Deus de dia e de noite. E o que medita, lembra lá de Josué? Tinha uma promessa, olha, aqui também tem. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Mais uma passagem bíblica de que, se eu colocar a palavra de Deus em prática, aquilo que eu leio, aquilo que eu medito, aquilo que eu ouço da palavra de Deus, eu vou ter sucesso. Amém? Olha só. Vamos agora para o texto. Aqui diz: a Bíblia foi inspirada por Deus e é a palavra de Deus. Quando lemos a Bíblia, estamos em contato com o próprio Deus. Veja o que o próprio Deus fala sobre a sua palavra. Vamos ver Provérbios, capítulo 4, versículo 20 a 22. Diz assim, ó: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o teu corpo. Olha, usando aqui a palavra como uma forma saudável espiritual de se viver. Então nós devemos atentar. E a palavra de Deus é conhecer mais sobre Deus. Tem muita gente que está na igreja, mas não conhece Deus, o Deus que serve, qual a forma que ele pensa, qual a forma que ele trabalha. E a única forma de a gente conhecer mais e mais a Deus é lendo a palavra dele. Vamos ver os benefícios que a leitura diária da Bíblia nos traz. A. Fortalece-nos. B. Purifica-nos. C. Ajuda-nos a receber respostas de oração. D. Alimenta-nos espiritualmente. E. Traz-nos sabedoria. F. Dá-nos direção e nos orienta nas nossas decisões. G. Garante uma vida bem-sucedida. Vamos só fazer leitura dessas referências. Primeiro livro de João, capítulo 2, versículo 14. Primeiro livro de João. É epístola lá embaixo. Versículo 4, capítulo 4, versículo 14. Deixa eu só dar uma conferida se é isso mesmo. Não, é o 1 João, capítulo 2, versículo 14. 2, versículo 14. Agora sim. Olha. Eu vos escrevi paz, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois forte e a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Olha quem escreveu a palavra, o próprio Deus. E ele escreveu para grupos de pessoas diferentes, olha, para pais, para jovens, para filhos. Então, já tem a palavra aí, essa palavra que nos fortalece e nos alimenta. João 15:3. João. Agora é o
Evangelho de João. Deixa eu relembrar, João 15:3, né? João 15:3. Diz assim: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Olha que interessante. Vós estáis limpo pela palavra. Então a palavra, ela traz limpeza, ela traz purificação. João 15:7, ainda em João, vamos só passar para o versículo 7, diz assim, ó: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha, aqui é uma condição. Quem estuda português, é uma oração condicional, uma frase condicional que diz: se vós estiverdes em mim e a minha palavra estiverdes em vós. Se tiver tudo direitinho, você obedecendo a palavra de Deus, você ouvindo, você obedecendo a Deus, você sendo um bom cristão, você um bom filho obediente a Deus, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Então seja obediente à palavra e você terá atendido os desejos do seu coração. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Vamos lá? Ela nos alimenta espiritualmente, é a primeira epístola de Pedro 2:2. Primeira epístola de Pedro 2:2. Pronto. Voltando aqui, olha. Desejai afetuosamente como um menino novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Olha o que ele está dizendo: desejai afetuosamente, deseja isso do fundo do seu coração, com amor. Sabe aquela pessoa que acabou de nascer em Cristo, quer saber de ouvir a palavra, quer saber de estar toda hora com Deus, quer saber de estudar a Bíblia. É nesse mesmo nível de entrega, nesse mesmo nível, sabe? Não deixa baixar a tua empolgação, não deixa baixar a tua busca, sabe? Tem gente que no meio do caminho desanima. Não desanima, continua a buscar a Deus. E ele diz: para quê? Para que vá descrescendo. Então, conforme eu vou buscando a Deus, conforme eu vou lendo a palavra, conforme eu vou evoluindo, é claro que eu vou crescendo, né? Vamos lá. Traz-nos sabedoria, Salmo 119, 98, 99. Salmos 119... Salmos 119, 98, 99. Já falei pra você que Salmos não tem capítulo? É só falar o Salmo e já direto pra leitura. Vamos lá? Olha, dá até pra gente puxar aqui do 97, olha. Oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábios dos que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Então a palavra de Deus faz isso, nos faz sábios. F, dá-nos direção e nos orienta nas nossas decisões. Olha, ainda em Salmo 119, é só pular para o 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Então ela é direção, sabe? A gente ouve a palavra de Deus e ela nos dá uma direção. Nós precisamos dessa direção de Deus para irmos para o lugar certo, para o destino que Deus deseja que a gente vá. Eu costumo dizer que a Bíblia ela é o GPS do céu. É ela que vai trilhar o caminho para a chegada no céu. E a gente já até viu, garante-nos uma vida bem-sucedida em Josué capítulo 1, versículo 8. Olha, aqui tem uma dica. Onde começar lendo? Comece lendo a primeira carta de João, 1 João quase no final da Bíblia, e depois volte para o Evangelho de João. Continue sistematicamente até o Apocalipse. Isso é uma ideia para você começar a ler. E aqui está dizendo, o que é meditar? É ruminar a palavra de Deus. Vamos ver Romanos 10, 17? Romanos 10, 17. Está escrito assim, ó. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E aqui, o que é meditar é ruminar a palavra de Deus. É como se fosse a meditação, essa palavra ruminar, meditar, vem um pouco ali daqueles animais que vivem no pasto, que eles pegam o capim, o mato, aí fica só ruminando, né, durante o dia inteiro. E fica lá com aqueles matos, capim, é isso. A gente vai ficando meditando na palavra, entendendo a direção de Deus. Nós precisamos ser apaixonados pela palavra de Deus. Senão não dá. É coisa básica, coisa básica. E a maior dificuldade do crente não é fazer muitos malabarismos. É fazer a coisa básica, que é orar, ler a Bíblia. Olha, letra A, medite durante a sua leitura diária. B, medite nas pregações dos cultos da igreja. C, medite nas pregações através de CD, DVD, MP3. Então, tem pregação no YouTube, no Spotify, tem várias, tem todo quanto é aplicativo, tem pregação, tem vários aplicativos da Bíblia, vários devocionais, tem devocional na internet, tem tudo quanto é lugar. Não tem desculpa para pelo menos uma vez no dia você ler a palavra de Deus. Então tem que meditar, sim. Eu confesso que eu tenho que ter uma hora de manhã, outra hora à noite. Senão eu não consigo, eu preciso disso para me alimentar. Senão eu desanimo, eu confesso que eu desanimo, eu me enfraqueço, é a palavra de Deus. Então precisa sim, todos nós precisamos meditar na palavra de Deus. E eu escuto, eu leio a Bíblia e escuto pregação do YouTube. Isso alimenta. Vamos lá? Orar sem cessar. O que é orar sem cessar? É passar o dia orando? Não, mas se você puder passar o dia inteiro ligado com Deus, sempre agradecendo, louvando, adorando, se conversando com Deus. A gente tem assunto com todo mundo. Por que não tem assunto com Deus? Se Ele é o nosso melhor amigo, se Ele é o nosso Deus provedor, o Deus que sara, o Deus que perdoa, o Deus que dá o alimento, sabe? Deus faz tudo, então nós temos que ter assunto com Ele. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Diz assim, ó. Orai sem cessar. Muito bem, então, é isso. É orar sempre. E o que é orar? Orar é falar com Deus e ter comunhão constante
com Ele. Orar é conversar com Deus. Quando orar? Letra A. Em todo tempo, cultivando uma profunda intimidade com Deus. Como é que você produz intimidade com alguém? Conversando. Então, o tempo do segredo tem que conversar com Deus o tempo todo. Isso é segredo para grandes vitórias, isso é segredo de crescimento, isso é segredo de comunhão, de intimidade com Deus. Tem que orar, 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 orar de manhã, de tarde, de noite, em pensamento, deitado, ajoelhado, em pé, andando. Você tem que orar todos os dias, em todo o tempo. Você pode ter algumas distrações, mas volta e meia, coloca Deus sempre no meio, coloca Deus sempre no meio. Amém? Olha, letra B. Ao acordar, ao deitar antes da refeição, estudar a Bíblia, toda manhã, outra hora, junto com os irmãos, no templo, é orar todo o tempo. Atos 2, 42. Vamos dar uma lida? Atos. Atos é pra cá. Atos 2, 42. Está escrito aqui. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Vou até ler o 43. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Porque muitas maravilhas e sinais se faziam? Porque havia oração. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Muita coisa não acontece na nossa vida porque oramos pouco. Atos 3:1. Atos 3:1 é um exemplo aí de oração. Atos 3, versículo 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. Tem uma ideia, se você tiver dificuldade de orar sozinho, leva alguém, combina com alguém. Olha ali, vamos orar. Oração nunca é demais. Então Pedro e João estavam subindo no templo às 3 horas da tarde para orar. Atos 4:31, vamos dar uma olhadinha o que tem lá. 4:31 diz assim, ó. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Olha, quando que se moveu o lugar? Depois que eles oraram. Então, a oração, ela faz isso. Ela traz mover de Deus. E terceiro hábito é congregar com outros seguidores de Jesus. Não dá para andar sozinho, sabe? Andar sozinho pode nos matar espiritualmente. A gente tem que andar com outros seguidores de Jesus, porque isso vai trazer fortalecimento para a nossa vida. Após a sua conversão, é de fundamental importância que você comece logo a se relacionar constantemente com a sua nova família. Assim, você desenvolve fortes vínculos de amizade e discipulado, de quem você receberá ajuda e orientações para a sua nova vida. Enquanto a lenha permanece na fogueira, ela se mantém acesa, tirada, porém, da fogueira, logo se apaga. O mesmo acontece conosco em relação ao hábito de congregar. Mesmo quando não sentimos vontade de congregar, devemos decidir ir a si mesmo para o nosso bem espiritual. A falta de desejo de congregar é um sintoma certo de doença espiritual. É exatamente no momento em que menos sentimos vontade que mais precisamos congregar para o nosso bem espiritual. Olha aí, falou de sintoma, né? Então,
Quando a gente está gripado, quando a gente está com algum problema, tem alguns sintomas, né? Você espirra, às vezes pode ficar com febre, às vezes pode ficar fraco, então é sintomas que você está doente. Quando você não sente vontade de ir para a igreja, não sente vontade de ler a Bíblia, não sente vontade de orar, é porque você está doente espiritualmente. E quando você está doente espiritualmente, é aí que você precisa ainda mais. Então tem que fazer um esforço e se arrastando. Chegar lá, deixa com Deus, e quando chegar lá, Deus vai operar na tua vida e você vai se sentir renovado, certo? Então não deixe de ir para a igreja, vá sem vontade mesmo. Quando você não tiver vontade, é a hora que você mais precisa ir. Vai assim mesmo que Deus garante a vitória. Olha, vamos ler aqui culto de celebração, Hebreus 10, do 19 ao 25. Hebreus 10, do 19 ao 25. Olha. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e quanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Tá vendo? Então, se você vê também que alguém está faltando, vai atrás, vai ajudar, né? Busca esse irmão, é uma forma de incentivar ele. Pois a pessoa já está quase morrendo espiritualmente, você carrega, pronto. Deu novo ânimo, nova alegria para aquele irmão. Participe de todas as atividades da igreja, reunião de oração, discipulado, todo tipo de encontro que for realizado. Isso será importante para a sua comunhão e crescimento espiritual. Tem gente que deixa a igreja em segundo lugar, segundo plano. Não, você tem que se envolver nas atividades da igreja, que isso vai trazer fortalecimento e crescimento espiritual. Classes especiais de ensino, que será disponibilizado de forma presencial, impresso em PDF ou em vídeos. Olha, não deixa de assistir os próximos vídeos. Estou fazendo assim de tudo para completar esse nosso livro do discipulado. E quarto hábito, falar de Jesus aos outros e fazer discípulos. O que é testificar? Testificar é declarar aos outros aquilo que você sabe sobre Jesus, baseado na Bíblia e na sua experiência pessoal. É tanto um privilégio como um dever de todo cristão falar de Cristo. Para quem devemos falar de Jesus? A todos do seu oikos, significa o nosso círculo mais próximo, nossa zona de influência, seja geográfica, seja relacional, como parentes, colegas, amigos, colegas de trabalho. Olha, há um povo que pertence a você, que eles só serão alcançados se você falar. Então, tudo depende de você. E sabe quando a gente aprende mais? Quando a gente ensina. Então, como é que eu sei algumas coisas? Porque eu estou ensinando. Quando você ensina, reforça para você o aprendizado. E aí você passa para o outro. Por isso que é importante você falar de Jesus. Atos 1:8. Vamos lá? Atos 1:8. Atos, Mateus e Marcos, Lucas e João. Atos 1, versículo 8.
mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha, para que serve o poder de Deus? Para ser testemunha de Jesus Cristo, falar de Jesus. É para isso que serve o poder de Deus. Marcos 16:15. Marcos 16:15. Olha. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, o ide é nossa responsabilidade. Falar de Jesus. Vamos continuar. Aqui, ó. Ponto A. Como ganhar seu esposo para Jesus. Ponto B. Como ganhar sua esposa para Jesus. Ponto C. Como ganhar seus pais para Jesus. Ponto D. Como ganhar seus filhos para Jesus. Ponto E. Como ganhar seus amigos para Jesus. Ponto F. Como ganhar seu patrão para Jesus. E G. Como ganhar seus empregados para Jesus. Temos que mostrar muito amor e manter a amizade sem acompanhá-los em ambientes e hábitos pecaminosos. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, esqueci aqui, deixa eu voltar. Não, é capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Olha, semelhante a vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Então é vivendo a palavra de Deus, né? Vivendo a palavra de Deus, que se através da atitude o seu esposo vê que você serve a Deus, você ganhou ele sem falar nenhuma palavra. Agora, o versículo 7, né? O versículo 7 diz assim: igualmente, vós, marido, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Tá vendo? O marido, ele tem que andar em concordância com a esposa, né? Não fazer da sua própria cabeça. Os dois têm que andar de acordo, jogar no mesmo time. E o homem dando honra à mulher, certo? Para que não sejam impedidas vossas orações. É caso até de ser impedida as vossas orações. Vamos para Efésios capítulo 5, versículo 25. Já estamos chegando ao final. Cadê Efésios? Capítulo 5, versículo 25. Aguenta mais um pouquinho que a gente já está encerrando. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Tá vendo? É muita cobrança pro marido. Efésios 6, 1 a 3. Vamos ler logo de 1 a 4, que já pega o outro. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais, no Senhor, porque estás justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, viva muito sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai na doutrina e na admoestação do Senhor. Salmo 1:1. Salmos 1:1. Salmos
Salmos, capítulo... Opa, eu errei. Salmos 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O povo mesmo não aceita a sua presença. Quando você está fazendo algo de errado, algo que não convém, a pessoa mesmo diz, você não é crente? Você não é da igreja? Então, não tem lógica, né? Então, a gente tem que se tocar. Colossenses 3:22-25. Colossenses, eu já tô encerrando. 3:22-25. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quando fizerte, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor a servis. Tá vendo? Fazer como se estivesse fazendo para Deus. Vamos ver Efésios 6:5. Efésios 6:5. Vós servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Sobra para os senhores também. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu e que para com ele não há acepção de pessoas. Tá vendo aí? Sugestões para você se tornar uma testemunha bem-sucedida. Ame as pessoas. Não as critique. Não fale de religião. Fale de Jesus. Não as julgue. Não entre em debates e discussões. Ore antes de falar com a pessoa e peça sabedoria a Deus. O que é fazer discípulos? O que fazer depois de você ganhar alguém para Jesus? Assim como uma boa mãe cuida e protege do seu novo bebê, você também deve se responsabilizar e cuidar do bebê espiritual que você acabou de gerar. Primeiro, comece o integrando na igreja. Depois, faça questão de que ele vai receber todos os cuidados necessários para crescer e se tornar um seguidor de Jesus saudável e maduro na fé. Assim, você está glorificando a Deus e sendo responsável para com aqueles que o Senhor confiou em suas mãos. Na grande comissão, Jesus não nos mandou fazer convertidos, mas sim fazer discípulos. Isso inclui a conversão, porém muito mais. O cristão normal sempre faz discípulos. É importante então que você esteja discipulado ou discipulando pelo menos uma ou mais pessoas. Isso não é somente um dever sagrado para cada cristão, é um imenso privilégio. Obedecer a Jesus em tudo. Vamos ler João 14:15. João 14:15. João 14:15. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Obedecer a Deus é uma prova de amor. A quem devemos obedecer? A palavra de Deus e ao Espírito Santo, as autoridades constituídas por Deus sobre a nossa vida, pai, mãe, esposo, pastores, líderes, patrão, professores e governo em geral. Você é muito importante. Você faz parte do corpo mundial de Jesus e também de um corpo local. No corpo mundial, cada corpo local se torna muito importante.
E no corpo local, me enrolei aqui, vou começar de novo. Você faz parte do corpo mundial de Jesus e também de um corpo local. No corpo mundial, cada corpo local se torna muito importante. E no corpo local, cada pessoa é muito importante. Você é muito importante e necessário neste corpo local. E Deus tem um plano no qual Ele vai usá-lo nesta igreja para a glória dEle. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 12 ao 27. 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 27. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros deste... Meu Deus, estou atrapalhada hoje. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são só corpo. Assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Vamos ler até o 27 e aí a gente encerra a aula de hoje. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será isso do corpo? E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são muitos mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém? Então, nós precisamos estar envolvidos no corpo de Cristo. Hoje a gente encerra aí essa lição 2 e eu convido você a participar da próxima lição. Assim que você estiver preparado para fazer sua prova oral dessa lição, é só me avisar que eu faço a prova oral com você da aula 1 e da aula 2 e eu vou em breve postar a lição 3. Até a próxima, a paz do Senhor Jesus.